Saudação a todos. Esse é o nosso grupo de estudos, Joana e André Luiz, os desafios da alma. Então, hoje a gente está estudando o tópico processos envolvidos e temos aqui com a gente o Gelson e a Cláudia, que eu gostaria de estar passando a palavra para vocês. Muito bem, é uma alegria estarmos aqui novamente reunidos, né, nesse trabalho abençoado, onde já podemos pensar a individuação do André Luiz, né, na relação com os conceitos trazidos pela benfeitora Joana de Ângeles. Então, como o Fabrício colocou, né, hoje a gente vai trabalhar os processos envolvidos, que envolve a função transcendente, né, o papel da sincronicidade, dos sonhos, enfim, uma série de elementos dentro desse processo que faz parte da individuação. Então, Cláudia está comigo hoje, né, Cláudia? Não sei se dar o start, começar a trazer algum elemento desse grupo, para a gente poder começar a pensar, então, em cima desse tema. Oi, pessoal, boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, revendo vocês todos, né, matando as saudades aí dessas carinhas que a gente encontra, né, quando a gente segue o caminho nosso das joaninhas, né, as joaninhas vão voando e se encontram, né, nos eventos. Isso é muito bacana, né? E muito bom estar com o Fabrício, especialmente com o Gelson também, né? Quando a gente está com o Gelson, a gente está bem, né? Então, a gente segue aí. Bom, eu acho que assim, como o Gelson falou, né? Hoje nós vamos trazer alguns elementos, né? Que se antes a gente trouxe alguns mecanismos que a psique se utiliza, né? Só para lembrar, assim, os encontros passados, né? A gente trouxe, né, os amigos trouxeram todos aqueles mecanismos que a psique se utiliza para criar consciência, né? Então, nós vimos o movimento da separar-se, né, onde as coisas vão... A gente vai saindo daquela participação mística, daquela identificação com tudo, né, e com todos, né? Numa interdependência muito emocional, então a gente vai saindo daquilo, começamos a nos diferenciar, sujeito, objeto, né? Eu, o outro, né? E vamos criando consciência, vamos projetando esses conteúdos, né, no mundo, e a partir do momento que a gente projeta, o mundo nos devolve e aí a gente vai refletindo, né, sobre tudo aquilo que é trazido. E vamos para os campos da frustração, da elaboração, da reflexão, né? Então, esse é o primeiro movimento que nós trouxemos lá atrás. Depois a gente trouxe o movimento da Coniuns, que é justamente quando essas diferenciações vão sendo feitas, o eu e o outro, né, não estamos tão identificados, a gente pode confrontar, né, esses opostos, né, a psique, a gente sabe, já falamos várias vezes, né, que a psique trabalha por opostos, né, então é justamente esses opostos que vão fazendo com que a gente vá se diferenciando, e aí depois a gente junta como, né, que nós também já trouxemos a função transcendente, que é quando surge um terceiro elemento, e esse terceiro elemento não é nem aquele primeiro nem o segundo, mas é uma modificação disso tudo que tem a ver com esse movimento próprio da psique. Então, assim a gente vai criando consciência, né, Gelson? Então, aí hoje, como o Gelson falou, a gente vai falar dos processos, alguns processos que fazem com que essa luta do ego com o self para criar uma consciência maior vem acontecendo. Então, que tipos de processos, né, Gelson? E aí, como o Gelson já falou, né, a gente vai falar dos sonhos, a gente vai falar da função da imaginação ativa, né? A gente vai falar das sincronicidades que acontecem, né? A serviço de quê, né? Então, aí hoje é essa a missão, né, Gelson, da gente Meu. seguir aí. Uhum. Pois é, eu acho que a gente vai começar a trabalhar os conceitos e tentando fazer uma relação com os momentos que o André Luiz passou em favor da sua caminhada de individuação, né? Eu acho que é interessante, né, Cláudia, a gente poder trazer um pouquinho da função transcendente, né? E é um conceito fundamental para Jung, a função transcendente, porque a função transcendente estabelece justamente
essa possibilidade de uma troca, de uma comunicação, de uma interação entre a consciência egóica e o inconsciente. Então, de uma certa maneira, né, a proposta do Jung, em termos de uma caminhada, né, que nos envolve na busca da totalidade do nosso ser, envolve um diálogo, envolve uma integração, envolve uma cooperação, né, entre as várias partes da nossa natureza. Temos que sermos fraternos conosco mesmo, tem que aprender a trabalhar junto com as nossas partes internas, tem que aprender a compreender, a dar voz para cada parte da nossa realidade. Então, a função transcendente, ela, de uma certa maneira, tem a ver com tudo isso, né? Com esse movimento, né, Cláudia? Pode me corrigindo, complementando aqui, né, a, a, Complementar minha, a sempre. minha fala, né? Né? Então, sim, pode trazer. Não, pode continuar, gente. Então, de uma Continuar, certa Jesus. maneira, Jung vai trabalhar em várias obras dele esse termo função transcendente. A gente vê no volume 7, que é um volume que fala sobre aspectos mais conceituais e básicos, né? E assim ele vai falar na próprio volume 14, Psicologia e Alquimia, ele vai falar também. Então, vai ver assim que durante a obra dele, ele vai se ocupar em vários momentos desse conceito. E se a gente for se levantar todos os termos ligados à função transcendente, a gente poderia agrupar em 4 conjuntos de termos para poder entender o conceito. Tá? E o primeiro grupo de termos que a gente pode levantar é a palavra processo e método. Então, queria chamar a atenção nesse primeiro momento que a função transcendente é um tipo de método proposto por Jung. E é um processo que vai se dando. Tá? E isso a gente vê na história do André Luiz. Né? E é bonito de ver, porque o Nosso Lar é um livro muito bem escrito, muito bem estruturado, muito inteligente na forma como ele foi organizado. E a gente vê todos os capítulos que envolvem, né, o relato do André Luiz, do que ele está vivendo, vai demonstrar esse movimento, situações que não eram por acaso, movimentos, processos, situações, experiências, né, que vão se organizando ao longo do livro até chegar, né, no momento máximo, né, do livro, que é o confronto com a sua família, quando ele retorna lá, depois de um tempo no plano espiritual, estagiando no nosso lar. Né? Então, depois a gente vai poder ver alguns elementos específicos disso. Né? Mas a gente vê assim que na maneira que o próprio André Luiz relata, e isso desde o início, não só na experiência que ele relata depois, quando ele foi recolhido, mas quando ele está lá no umbral, isso já aparece, ele está querendo um diálogo com ele mesmo. Né? Então, a gente vai ver vários momentos assim, ele vai conseguir, né? A gente percebe que André Luiz ele é uma pessoa muito inteligente, né? Um espírito muito inteligente, de muito recurso, né? Isso ajuda ele, né? Não é o suficiente, né? Mas ele vai aos pouquinhos, né? Conseguindo fazer consciência, né? E esse movimento de fazer consciência, né? Que vai se dando é justamente a capacidade dele estabelecer, né, um entendimento com o que está passando com ele e trazer isso para dentro. Né? Então,
de uma certa maneira, ele reconhece desde muito, é, desde muito inicialmente ali, né, do processo dele, que ele está numa luta, né? E ele vai relatar isso, que o homem não é um filho deserdado de Deus, né? Mas a luta humana é uma oportunidade, né? E assim, de uma certa forma, né, ele vai colocar que a vida não cessa e que a morte é um jogo escuro das ilusões. Então, de uma certa maneira, nesse primeiro momento desse estágio umbralino, né, é esse estágio umbral, de uma certa maneira, representa a nossa inconsciência, representa a nossa incapacidade de se perceber, a nossa incapacidade de se reconhecer, né? E aí a alma, né, percorrendo com o próprio André Luiz, né, os caminhos variados e suas etapas diversas, né, para poder realmente encontrar, né, o oceano da sabedoria, como ele fala. Então, de uma certa maneira, ele relaciona a individuação, né, ou seja, o processo dele, né, a um grande rio que tem seu trajeto até o mar imenso. E são palavras dele, não são minhas, né? Então, olha só, ele já faz essa metáfora, essa imagem de um grande rio que tem o seu trajeto, que vai em busca ao encontro do mar, né? E que a alma, então, percorre vários caminhos e recebe afluentes de conhecimento, de experiência, de atravessamentos aqui e ali, vai se avolumando até, de uma certa, ter condições de chegar, né? E ele fala assim: caminhos da alma, misteriosos caminhos do coração, né? E daí ele fala dessa equação da vida eterna, né? Então, eu diria que a função transcendente, justamente, é uma equação, é um processo, porque o Igor vai fazer a comparação da função transcendente com uma equação matemática, né? A função transcendente é um termo que ele tira da matemática, né? E o André Luiz, quando ele fala em equação, uma suprema equação, de uma certa maneira, isso tem uma certa relação com a função transcendente, que a função transcendente é essa equação desse misterioso caminho do coração, onde, nesse movimento, a alma, né, a partir, né, desse despertar, né, então a função da consciência começa com um acordar, né, ela vive um processo, né, e um método de trabalho consigo mesmo, né, para poder, de uma certa maneira, favorecer a sua transformação espiritual, né? Então, é só começar essa ideia de método e processo com a função transcendente, enquanto está muito presente, né, nos relatos do André Luiz. Você fala de processo, de método, tão interessante isso, né? Porque a partir dessa primeira mensagem do André Luiz, a gente vê o caminho desse processo, né, em que ele foi se dando conta, né, desse despertamento, né, saindo desse jogo escuro das ilusões, como ele disse, né. Então, assim, a partir do momento que ele vai, como você traz aí lá no umbral, né, se dando conta, né, primeiro ele está completamente desorientado, perdido, mas quando ele vai se dando conta, né, do estado, né, começando a questionar-se, é que ele consegue, né, se abrir para aquela ajuda que está ali ao redor dele, ele não vê, né? E é interessante porque ali a gente pode pensar, pelo menos eu fico pensando, né, que ali é o iniciozinho, né, onde vai começar todo o processo, né, de elaboração dele e dessa transcendência, né, porque a função transcendente, o que transcende, a palavra de transcendência é geralmente uma passagem de um status para outro, né? Então, ali se dá o início desse status dele, onde ele vai se reconhecendo, né?
tão pobre, né, digamos assim, né, porque, como você disse, ele era intelectual, né, um médico, enfim, mas ele era tão pobre nesse sentido, né? E aí eu também achei interessante algumas frases aqui desse início, né, quando ele diz assim, atormentava minha consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser. Porque o quanto criar consciência dá trabalho, né? Quanto atormenta, né? Quanto perturba mesmo, né? E aí a gente fica pensando assim, que uma vez dada a largada, não tem como mais parar, né? Então, assim, e aí tem aquele ditado que diz, o ignorante não sofre, né? Porque ele está à margem, ele não está lidando com aqueles conflitos. Então, a partir do momento que se dá largada, então é o que ele disse aqui, né? Atormentava a minha consciência, preferia a ausência total da razão não ser, porque a partir do momento que ele vai dando conta, vai se dando conta daquilo tudo, ele vê que o drama é muito grande, né? Que há um percurso muito grande. Uma outra coisa que ele fala aqui, que eu acho também interessante, ele diz assim, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar, né? Então, a gente percebe o quanto é necessário, então, esse trabalho nosso, né, de elaboração, de lapidação nossa, né, tem aquela figura do homem se, né, tirando, saindo da escultura, né, do mármore, né, é, e quanto é importante, então, a gente ir se lapidando para que nós possamos ter cada vez mais esse estofo, essa preparação desse confronto, porque a todo momento a gente vai se confrontar, né? A gente vai elevando em níveis e vai se confrontando, né? Então, eu achei também interessante isso, né? E aí ele diz assim também, olha, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, né? Que é um curso difícil, né? E é isso, é justamente esse trabalho, né, de transcender, né, de cada vez buscar essa transcendência de um lugar para outro, né, e observando sempre os símbolos que surgem, que hoje a gente vai falar muito dos símbolos, né, os símbolos que vão aparecendo a todo instante, tem horas que a gente não vê, né, então tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, aquilo que está aparecendo, para que aquilo, porque sempre tem uma finalidade, né, então a função transcendente, os sonhos, tudo, né? A imaginação ativa, tudo serve, todos eles servem para uma finalidade, estão todos a serviço desse processo de individuação nossa, né? Então, a gente sabe que no processo de individuação, os complexos, os conteúdos arquetípicos são apresentados, né? São constelados através dos complexos e através da vida, né? E é tudo a serviço desse processo de individuação. Então, tem uma finalidade, tem um telos, né? Então, todo esse trabalho, né, de olhar para essa simbologia, para os símbolos que se manifestam, é um trabalho importante. E aí o Gelson falou dos livros, né? Ele falou, acho que volume 18, a Vida Simbólica, né, Gelson? Acho que você trouxe. E aí tem um parágrafo do Jung que eu destaquei, que é o parágrafo 1813, né, desse volume 18/2. E ele diz assim: a pessoa deve preocupar-se consigo mesma. Caso contrário, ela não virá a ser, não virá a ser, né? Em itálico que ele coloca, né? Não poderá desenvolver-se. Então, a gente precisa ter essa preocupação, essa ocupação conosco, né? Com esse mundo nosso. E ele diz assim: preocupar-se consigo mesmo e meditar sobre o seu próprio ser é uma atividade legítima e até mesmo necessária, né? Se pretendemos uma mudança, uma melhoria real em nossa situação, né? E a preocupação sistemática consigo mesmo serve a uma finalidade, é um trabalho e tem uma realização. Então, é esse opus que Jung vai falando, né? Esse trabalho nosso com a nossa vida, né? Esse processo que nós estamos falando, esse trabalho, né, dessa opus, né, que é justamente essa obra que somos nós, né, desvelar para nós mesmos a nossa essência e realizar nossa potencialidade, né? Quando o Jung propõe a função transcendente como método, ele chama isso de método sintético construtivo, justamente essa ideia que a Cláudia deu de um para quê, né, de um para quê, né? Não ficar preso na causa, né,
nas dores do que aconteceu, mas num sentido, de um significado que nos move em favor justamente da realização da nossa alma, né? E a gente vê isso nas citações que a Cláudia trouxe. Achei muito interessante, né? As tuas citações, né, Cláudia? Porque realmente nessa condição que ele se encontrava, né, dessa consciência, né, atormentada, né, ele vivia uma dor, mas não fazia consciência dessa dor, né? Tanto é que ele diz que havia perdido a noção de tempo, de espaço também, né? E nesse processo todo de medo, de tormento, nessa vontade do não ser, ou seja, da fuga, né? Ele fugia, né? Ele, em algum momento, ele lembrava da família, né? Onde está a minha família, né? Que era a referência dele, em função da solidão, né? E ele sentia, né? O, a ação dos espíritos que perseguiam ele. Então, aí tem as vozes da sombra dele, né, que até denunciavam, de uma certa maneira, que ele foi suicida. Né? Mas tudo isso ainda não é a função transcendente. Ele não ouvia essas vozes ainda, né? Ele não reconhecia isso como parte dele. Ele negava, como eu, né? Suicida, como é que é isso? Né? Então, a gente pode pensar que a função transcendente começa no André Luiz, quando ele vive a crise da relação ego-self, no estado de solidão e de vazio existencial, porque o vazio e a solidão pode ser um sintoma desse embate, né? Porque o encontro do self com o ego não vem só a partir de experiências positivas para o ego, mas justamente desses momentos de derrota do ego. E aí, quando ele resolve, então, orar, né? Ele ora. E aí, quando ele ora, para mim, é a primeira atitude de função transcendente. Ele para, ora e estabelece, nesse momento, a conexão com o self, a partir da busca e reconhecimento de uma força maior, que estava precisando se abastecer. Né? Então, aquela ideia da, da, da nossa querida benfeitora, do cair em si, né? Da derrota do ego, né? E da reconciliação, né? Do começo de reconciliação. Né? Então, de uma certa forma, e aí aparece Clarence. E a ajuda já estava ali, o suporte espiritual já estava ali, mas ele não tinha condições de assimilar a experiência de ser acolhido, porque tem que ver essa abertura do ego. Então, para a função transcendente começar a acontecer, o ego tem que romper com a atitude unilateral dele, né? Ele teima e fica preso numa polaridade de funcionamento, não querendo reconhecer os outros aspectos da sua vida, ele impede a função transcendente. Né? Porque isso que a Clara falou. O que transcende? A transcende é a possibilidade justamente de poder estabelecer uma outra condição. Né? Então, o segundo grupo de termos que tem a ver com a função transcendente é justamente transformação, resultado, mudança, tomada de posição, nova atitude e um terceiro elemento. Então, dentro desse processo, que é a função transcendente e o método de trabalho, né, tem aí também todo um movimento, né, que está se dando, que é justamente a função transcendente sendo esse caminho de transformação, de uma nova condição, de uma síntese, né, de terceiro elemento que envolve mudança e transformação. Então, a função transcendente do Andrés começa aí, né? Quando ele começa a orar, se reconhece que ele não pode mais dar conta sozinho da história, busca Deus, e aí os elementos que estavam perto dele, mais inconsciente para ele, emergem. Emerge na figura de Clarence, que ajuda ele, e emergem também na própria condição dele, que reconhece então, que aquelas vozes que perseguem ele é importante ele reconhecer, porque a primeira coisa que vai perguntar depois que ele está lá no hospital é: que história é essa de suicídio?
Na verdade, ele começa a levar a sério. Essas vozes que me acusam, peraí, não vem de qualquer lugar, né? Aí começa realmente um diálogo, ele começa a se abrir como parece a personificação do daimon, né? Desse espírito tutelar, né? Que faz consolo e orienta ele, convida ele, né? Para fazer esse caminho. E ele começa então de uma certa maneira, né? Depois de todo um processo de, de dor, de sofrimento, sentimento de desamparo, né? Ele começa agora a se abrir, né? Nessa enfermaria, né? Ele começa a recobrar as energias dele, ou seja, começa a ver um movimento de circular energia, a libido, né? Na função transcendente, a vida começa a retornar. Porque toda vez que eu viro as costas para o meu mundo interno e impeço esse diálogo, eu corto o fluxo de energia, né? E peço a troca, né? Porque os espíritos que ficam numa postura de poder, né? Inflacionado, recusando ser amado, ou achando que não precisa ser amado, ou que não precisa ser amado, ou buscando o amor escondido no poder que quer controlar e dominar, e eles vão, apesar de toda a grandiosidade da postura deles, que ficam num certo delírio, né, de grandeza, e pode até ter admiração dos homens, né, em cima dessa imagem falsa de valor, eles se sentem esvaziados, porque não há troca. O universo pede troca, pede intercâmbio. A função transcendente estabelece, né, aí a possibilidade justamente, né, dessa energia que não estava circulando mais, que é o conflito, é uma interdição, o conflito é isso, esse impedimento, né, dessa energia circular. Então, essa energia começa a circular ele começa a sentir então, uma renovação, né, um estado de renovação a partir que ele é acolhido no nosso lar. É, E aí, é, Gladys? você falou tanta coisa assim que eu fiquei. É, essa, essa transcendência que você diz, né, desse processo todo, né, até, né, você foi citando tudo isso, né, no meio desse caminho, né, tem uma frase do André Luiz, que ainda quando ele estava lá no umbral, ele diz assim: em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Então, quando você vai falando que ele vai tendo lapsos, né, aqueles conteúdos que estão muito sombrios, né, e muito afastados, eles vão se aproximando da consciência, né, eles vão aflorando, né, vão penetrando na consciência, né, e que André Luiz vai tomando consciência disso, ele também se lembra do lado religioso, né, do problema religioso. Então, é esse problema que todos nós temos que nos ocupar, né, dessa religiosidade, né, que não é exatamente o credo é muito particular, né, mas essa religiosidade, essa conexão com Deus, com um divino, né, aquele que a pessoa reconhece. E ele diz isso, né, em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Também faz parte desse processo, né, de desse caminho para a transcendência, para ele chegar lá ao final do livro, né, quando você trouxe, né, Gelson, todo esse encadeamento do livro, ao final é que ele vai, é o teste, né, ele vai se defrontar, né, com aqueles conteúdos, com a família, que amor era aquele, né, se é um amor mesmo genuíno, ou um amor obsessivo, egoísta, né, ele vai se confrontar com tudo aquilo, né? E pensando assim, né, nesse problema religioso, a gente vai ver também que todos esses outros mecanismos, né, todos esses processos que a gente vai falar hoje, né, tanto da transcendência quanto da sincronicidade, né, a imaginação ativa, os sonhos, todos eles estão ligados a esse problema religioso, né? No fundo é isso, né? Essa conexão, né? Que é a conexão conosco mesmo,
né? Com todos esses conteúdos nossos que estão apartados, né, da nossa consciência e que aos poucos a gente vai se apropriando deles, trazendo a consciência, como também desse divino que nós falamos, né? Então, todos esses processos, né, que a gente pode se ocupar deles, né, eles estão ligados a essa transcendência, né, a essa busca dessa transcendência. E mais uma coisa que eu queria também citar é que nesse caminho todo, quando Florencio, ou desculpe, Clarencio chega, né, e ele diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara, né? Então, eu acho também importante dizer que, mesmo que seja trabalhoso todo esse processo nosso, né, de reencontro, né, conosco mesmos, né, de cair em si, né, e todo esse processo, nós temos essa fala do Clarencio, né? Coragem, né? E a coragem é importante para que a gente siga adiante, né? Sem coragem e sem a vontade, o desejo dessa transformação, a gente não sai desse lugar, né? Então, como o Gelson trouxe, esse processo todo da função transcendente, né? Ele fica falho, porque precisa desse movimento também, desse olhar, né? De se ocupar, né? E aí eu não sei se a gente... diga, Jesus. A gente vai falando, vai vindo um monte de coisa, né? A gente vai associando, né, Cláudia? Mas eu queria ainda chamar alguma coisa para essas questões que eu acho importante, né? Porque quando o André Luiz fala em enfermaria, né, sendo atendido, né, ele diz que o meu ego, como que é absorvido em onda de infinita respeito, fixou uma branda luz que invadiu o quarto. Então, e nesse momento ele vê que ele reconhecia, né, os raios do sol entrando no quarto dele, e ele percebe que ele nunca tinha fixado o sol nos dias terrestres, né? Durante a vida dele, ele nunca tinha tido cuidado e tempo para reconhecer, para agradecer, para curtir, né? E ter um momento de beleza, né? Que a quase todos os dias nos é apresentado, né? Através desse aço solar que nos aquece e dá vida ao planeta, né? Então ele se compara a um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então, o sol representa a consciência. Então, esse ego mundano, que está preso, né, na inconsciência da persona dele, de médico onipotente, começa a romper, né, e consegue refletir, né, e dar-se conta de suas vivências. Então ele reconhece que ele era um cego que começa a abrir os olhos depois de muito tempo de escuridão. Então isso também é uma imagem de função transcendente, né? Dessa mudança. Então, a gente está vendo assim que a função transcendente é um método ou um processo que tem a ver com transformação, resultado, mudança, o terceiro elemento, né, a síntese, ou seja, uma tomada de posição, e um terceiro grupo de palavras que a gente pode relacionar com a função transcendente é a ideia de caminho e destino, né, ou meta, né, que é isso que a Cláudia está colocando agora, que, na verdade, todo esse movimento é uma meta e que envolve, na verdade, o encontro com o grande Senhor, né? Seja o Senhor da nossa casa, que é o Self, né? A grande personalidade, que então o ego reconhecer, ele é a personalidade menor, ele não é o centro do processo. O centro do processo é o Self, ele tem que abrir mão, né? Descentralizar a sua atitude, né? Para que o self ganhe o caminho, e também na minha relação com a própria divindade. Então, toda a função transcendente representa uma necessidade interna desse caminho, né? Esse destino que envolve, na verdade, o reconhecimento do grande Senhor que rege a minha vida, que é o self,
e de uma certa maneira, daí eu trabalho com isso, e vai dar, de certa maneira, o quarto grupo de palavras, que é mediação dos opostos, diálogo, ponte, símbolo. A gente vai começar a falar, né, Cláudia, do símbolo e da sincronicidade, né, que de uma certa maneira está presente. Então, me lembrei agora de uma coisa, que é Ulanov, que é uma analista junguiana americana, ela diz que o inconsciente não é doutrinário, mas sim compensatório. Eu queria chamar atenção para isso, né? Porque tu vê que lá no nosso lar, ninguém doutrina o André Luiz, ninguém julga, ninguém, de uma certa maneira, diz, só os obsessores, né? E nós mesmos que nos culpamos, né? O self, os benfeitores lá, o Clarencio, os benfeitores, eles não julgam a gente, né? Eles não são doutrinários, no sentido de doutrinar, querendo impor, ou, né? A gente vai ver aquela senhora lá que está no celular, bem velhinha, pessoa delicada, quando eles fazem um contato com ela, e ela ainda está presa, né, naquela fantasia escravocrata, que ela é uma senhora muito importante e se sente penalizada da vida, né, e está presa ainda numa fantasia de séculos atrás. E ninguém, né, violentou a mente dela. Né? Então, essa frase da aula 9, para mim, tem muito a ver com a função transcendente também, porque o inconsciente não é doutrinário, ele é compensatório. Né? Ou seja, o inconsciente ele vai compensar, ele vai tentar mostrar, abrir espaço para o ego, aquelas realidades que nós não conseguimos perceber pela nossa ignorância, teimosia, pela nossa onipotência, enfim, por nossas defesas egóicas. Então, o movimento da vida, né, do ponto de vista espiritual, e a sincronicidade, a gente vai ver isso, e o símbolo, né? Então, o símbolo e a sincronicidade, ele tem esse caráter compensatório, esse de complementar, de criar uma ponte, uma mediação com os opostos, de querer mostrar uma realidade que nos pertence e da qual a gente tem que reconhecer, que a gente não pode agredir sem reconhecer aquilo que representa a totalidade da nossa alma. Então, eu queria chamar atenção para isso, Cláudio. Muito bom, Gelson. E quando você está falando também, eu fiquei pensando nesse movimento, né? Você diz que o inconsciente não é doutrinário, né? Isso é interessantíssimo, né? Cada um segue seu movimento, né? Cada um tem seu movimento próprio, né? Mas o quanto o coletivo também vai nos auxiliando, o mundo vai nos convocando a esse movimento, né? Se por um lado a gente tem o livre-arbítrio, né? Faz e segue, né, e desperta a sua maneira. Por outro lado, a vida nos provoca, né, nos incomoda, né, ela nos chateia, né, enfim, e aí, pensando nesse coletivo que provoca, né, que também é um meio de trazer esse despertamento, né, desse inconsciente não doutrinário, né, não, lendo aqui, eu vejo que ele é convidado para aquela reunião, né? Na primeira audição, né, do governador, né, onde estão todos orando, né? E aí aquela audição e visão à distância, né? E aí ele participa, né? Ele vê, né? Ele está junto desse lugar, né? E aí ele vê, foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, né? Então ele é mobilizado pelas pétalas, né? Por aquela energia, né? Aquele fluido que é derramado de cura, né? Para todos, né? De renovação de energias, né? Ao contato das pétalas fluídicas, né? E então ele vê a primeira prece coletiva no nosso lar, que operar em mim completa transformação. Aí também está um movimento de transformação dele, né? Então, o coletivo provocando, ele estando entre, né, essas pessoas, esses espíritos aí, e estando tocado, né,
E aí ele vê que, então, como é a maneira de um cálice, em muito tempo vazio, ele se encheira de novo, de licor de esperança, né? Então, como você vai falando, né? O inconsciente não é doutrinário, né? Mas a gente vai tendo o nosso próprio movimento e sendo tomado, né? Sendo tomado por isso tudo que acontece ao nosso redor, desculpa, ao nosso redor. E aí a gente, né? Arrastado de roldão para coisas boas também, né? Uma E aí eu questão acho. aqui, Hum. Cláudia, do Santiago, termina a tua colocação, depois a gente Não, vai eu para já ele. ia começar a pensar, então, nessa situação dessa conexão e começar a falar um pouco da sincronicidade, né? Mas, Uhum. Santiago, quer trazer a tua dúvida aqui? Desculpem, desculpem todos. Não, Não, está aqui para a gente poder conversar. mas eu não falo para nada o português. E eu não gosto de interromper a, a lecção, não? Mas faz muito tempo eu tenho uma preocupação neste ponto. David, no Salmo 23, fala dos angustiadores. En español, aderezas mesa frente a mí en presencia de mis angustiadores. Uhum. Eu, quando trato este tema nos nossos evangelhos, digo assim e pergunto para ver se eu vou errado. Não, não me gusta pensar estar errado para confundir a outros. Os angustiadores são processos obsessivos de espíritos ou aquelas angústias da nossa alma em forma de tribulações, preocupações, inferioridade moral, em definitiva. Sim, Santiago, são as duas coisas, né? Porque o André Luiz fala que a matéria, a vida, é o espírito do espírito, né? Então, essa ideia da sincronicidade, que hoje a gente vai explorar mais aqui, né? É justamente essa relação que o que está dentro também está fora, né? Essa relação de vibração, de sinergia entre o que nos acontece dentro e que repercute coincidentemente fora de nós, né? Então, esses espíritos que perseguem o André Luiz, acusando ele de ser suicida, né? De ser criminoso, nada mais é também da expressão desse angustiador que está dentro dele também, né? Ele não está em paz com a consciência dele. Sua consciência. Então, mas em forma de sombra, né? De uma certa maneira, quando Jung diz que vai ter um momento que vai ter um encontro do self com o ego, né? O self é o grande amigo da alma, né? Que quer se aproximar do ego, mas se o ego foge e resiste, esse amigo da alma ele é visto, né? Ele é visto como sendo um inimigo, né? Então, de uma certa maneira, essa consciência, né, ética, né, que nós trazemos de nós, ela pode ser, ela é um amigo que quer despertar em favor de uma transformação, mas ela pode vir como na personagem do inimigo, né? De um acusador, por quê? Porque como não está tendo a função transcendente e o ego virou as costas para o seu mundo interno, então há uma oposição entre o inconsciente e a consciência, e não um diálogo. E toda vez que tem uma oposição, né? E o ego não quer ouvir, essas figuras do inconsciente se tornam
ameaçadoras, sombrias, gerando esses angustiadores, esses perseguidores. Então, é mais ou menos isso. Tá? Muito Débora? obrigado. Tá bom. Gelson, o amar os inimigos que Jesus fala também pode ser interpretado com base nesse viés? É trazer, Cláudio, colocar? Amar os inimigos como? Como foi, Porque como Débora? O Gelson estava falando, né, que às vezes, né, desse conflito, né, então tem alguns aspectos nossos que a gente, né, o self está querendo trazer, né, então está atuando como amigo, só que o ego, por ser ainda um pouco fragilizado, né, interpreta, né, esse elemento como se fosse uma coisa ruim, né, um aspecto negativo, então tem a resistência e o conflito. E eu fiquei Sim. pensando, né, quando Jesus fala de amar os inimigos, também pode ser, a gente pode fazer essa interpretação de que, tipo, é uma interpretação equivocada nossa, né, que esse inimigo pode se tornar um amigo por ser uma mensagem do inconsciente para a gente, foi nesse sentido. O inimigo é até que ponto ele é inimigo, né? Ele é inimigo porque diante do ego ele está contrário ao que o ego pensa, né? A forma como o ego atua, está acostumado, né? Ao ego é rígido, né? Inflexível. Então aí ele é inimigo mesmo, né? E pode estar sendo projetada muita coisa, né? Então são as projeções no outro que muitas vezes tornam o outro com essa visão de inimigo, né? E então, o que é que a pessoa está projetando no outro que a faz? Porque se o outro é projeção desses conteúdos que ela não conhece, né, e que para ela são conteúdos contrários, então o outro é inimigo, né? Então, até que ponto o outro é inimigo, né? Então, é isso, né? Então, a gente precisa... e aí o outro, ele se torna um instrumento, né? Porque ele está espelhando algo que a gente não consegue ver. Então, quando a gente está assim um pouco encrencado com alguém, né, a gente tem que pensar, né, o que que é meu, o que que é dele, né? Porque muitas vezes o pobre coitado, ele não tem tanta coisa assim, é mais a nossa projeção, né? Então, se a gente consegue fazer, por isso que eu falei, né, uma vez que a gente começa esse caminho, a gente não para mais, né? Porque a todo momento a gente vai refletir, né? Então, assim, se a gente está numa relação complicada, a gente tem que pensar, bom, mas o que que é meu disso? E aí eu vou cuidar e eu vou retirar essa projeção, eu tenho que trabalhar isso. O que que o outro está me provocando que está me incomodando tanto, né? Então é isso, né? Agora tem. E aí a gente separa, mas isso aqui é dele mesmo, né? Então ele segue com o problema dele, e esse é um problema dele, não é meu. Então aí é a forma de se ver como inimigo, né? Trazer a questão do símbolo, Cláudia? Ah, sim, eu acho que é importante a gente falar das sincronicidades, né? Sim, com Que certeza. como nós falamos aqui no início, né? Todos esses mecanismos, né? Todos esses processos, eles estão a serviço, né? De uma finalidade, a sincronicidade também, né? E o que que é a sincronicidade? É uma coincidência significativa, né? Ela acontece num paralelismo que não é causal, causa e efeito, né? É uma coisa acausal, né? Então, muitas vezes é a ocorrência de um evento externo com alguma coisa que está se passando dentro de nós, né? Então, aí se dá aquela situação sincrônica, né? E que nos traz um choque, né? O que que apresenta a sincronicidade, né? A sincronicidade nos leva para um lugar que também é de transcendência, né? Quando a gente, Gelson vem trazendo a transcendência, a sincronicidade nos leva para um lugar de inquietação, né? De surpresa, né? De um lugar assim que não se reconhece, que não se esperava, digamos assim, né? Então, são esses eventos sincrônicos que vão acontecendo e eles também têm, como Jung diz, né, têm uma finalidade, eles trazem uma informação, né? Se a gente pensar nesse unus mundos que está tudo conectado, né? Então, a informação está ali, nessa teia, né? Uma teia cósmica, né?
e que tudo vai acontecendo e vai se conectando naquele momento, e aí a gente pode pensar que naquele momento que acontece é aquele momento que a gente também já está um pouco mais preparado para se dar conta. Ou então a gente pode pensar também, E/1, a gente pode pensar que o processo, né, de criação de consciência, né, de cada vez nessa apropriação de si mesmo, como o Jung falou, está a serviço desse processo, né? Então, a gente tem aquele exemplo que talvez vocês já conheçam todos, eu não sei, mas é o exemplo que Jung traz do escaravelho, né? Quando ele estava atendendo uma paciente, né, uma moça na casa dele, e a moça muito resistente, muito literal, nada simbólica, e ela estava relatando um sonho que tinha o escaravelho, que era um besouro, né? E quando ela está relatando aquele sonho, o que acontece, né? Na janela dele, né? Ele atendia em casa, na janela dele bate um besouro. Ele abre a janela, pega o besouro e diz: é esse aqui o escaravelho do seu sonho? Então ela fica super chocada com aquilo, né? Com aquele evento. Como assim, né? O escaravelho do meu sonho está aqui agora, né? Na mão dele, né? Chegou aqui. E ele diz que a partir dali, ela fica tão mobilizada com aquilo que a partir dali o processo começa a deslanchar, o processo de análise deles, né? Processo analítico, né? Começa a deslanchar porque estava muito paralisado, né, nessa literalidade, e aí o simbólico entra, né? Então, o simbólico entra para uma finalidade, né, que o processo se dê, né, avance. E aí ele relata que a partir daquilo ali começa a se ganhar um novo impulso, né, naquele processo todo. É interessante que, quando a gente trabalha a noção de self, de si mesmo, né, a gente vê que ele existe em nós uma predisposição a ser orientado em direção a um centro. Então, esse unus mundos, né, essa unidade que a Cláudia coloca, né, e que esse self, né, que envolve todos os arquétipos, né, ele é o arquétipo central, autorregulador da psique, né? O Jung chama de objetivo, inconsciente objetivo, a psique objetiva, né? Então, a presença do self é sentir nossa subjetividade, mas ele não é nossa propriedade, não é ele é subjetivo, ele é objetivo, porque ele fala da realidade do espírito, né? O self é a nossa própria realidade, né? O self, do ponto de vista da sua própria condição, ele não é nem totalmente consciente, nem totalmente inconsciente, né? Mas ele ordena toda a nossa psique, sendo ele mesmo um ponto intermediário, ou seja, um eixo do qual tudo gira em volta, né, do self, né? Então, ele é a fonte da nossa psique, né? Então, de uma certa maneira, toda a individuação significa que é uma tentativa, né? Que o centro, o ego como sendo a consciência, né? Vai poder reconhecer esse eixo, né? E vai poder estabelecer, né? Um vínculo, né? E aí a questão da vida simbólica que a Cláudia coloca, o símbolo é justamente também a integração desse espaço intermediário, porque o símbolo aponta sempre para cima e para baixo. O símbolo é uma síntese de várias informações. O símbolo é a capacidade do inconsciente se fazer presente na consciência, é onde algo, porque o símbolo o conceito de símbolo é a melhor expressão de algo desconhecido. Então, o desconhecido se revela no símbolo, que é inesgotável também, né? O símbolo ele abarca uma dimensão de possibilidades de entendimento muito rico, né? Então, o símbolo ele se dá no psicóide, né? Né? É aquele espaço intermediário, né? Ligado ao corpo sutil, ao perispírito, onde a realidade não é nem física, nem material, nem psíquica ou espiritual, né? O símbolo é um transdutor de energia, ele é um portal que reflete, né? E faz a ponte
entre o mundo interno do inconsciente com a consciência e possibilita também movimentar a energia, porque todo símbolo traz energia e também no contato com o símbolo vivo, e o símbolo provoca também rupturas e provoca movimentos dentro de mim. O símbolo também é a expressão da função transcendente. A gente fala em função transcendente, do ponto de vista da manifestação, a gente está falando em símbolo. Né? Eu sou Li. Doutor Gelson, como eu ia fazer já uma pergunta, e quando você falou que o self, ele ordena, né, que a nossa psique, funciona a nossa psique na realidade. Então, nós estamos num momento, digamos assim, amadurecidos para chegar àquela, que nós estamos falando de sincronicidade, não é verdade? Para que aconteça aquilo que vai acontecer, aquela sincronicidade. Então, eu estava vendo aqui, e ver se tem uma ligação, quando anda aqui, o caminho, você falou do caminho do destino, né, meta, o encontro com o grande Senhor, o self, não o ego. Destino que envolve o reconhecimento do grande Senhor, isso é, do self, né? Eu pergunto para você, já é um amadurecimento, uma espécie de amadurecimento do espírito? Porque eu lembrei do Clarencio, porque quando ele orou, quando o André Luiz orou, sabe, ele entrou já numa sintonia que, daí, inclusive, ele conseguiu ver o Clarencio, que já estava ali há muito, na verdade. Então, eu fiz uma ligação com o que você acabou de falar aqui, eu achei muito interessante. O céu para nossa na verdade, na própria realidade. Ele ordena que a nossa psique funcione. Então, esse funcionamento, quando acontece essa sincronicidade na nossa vida, o símbolo, não importa como que aconteça aquela sincronicidade, é porque nós estamos em condição ou é porque é para dar um empurrão, o céu dá um empurrão na gente? Como é que é isso? Está perguntando, sim, então, de uma outra maneira, né, Suli? A sincronicidade, os símbolos, acontece só quando a consciência está desperta e amadurecida para fazer esse diálogo? Ou a sincronicidade acontece sempre? O símbolo também, até para acordar esse ego que está dormindo? Essa que é a questão. Duas perguntas. Né? Cláudia, tu quer trazer alguma colocação aí? Duas coisas, Olha, é mesmo. eu penso que a sincronicidade acontece a todo instante, mas, voltando ao exemplo do Jung, né, se ele não está ali como um observador, né, participante do processo e não pega o escaravelho, né, o besouro, ela não ia se dar conta, né? Então, eu fico pensando assim, que a todo momento acontece, mas nem todo momento a gente vê. Mas quando a gente já está caminhando para esse lugar de despertamento, né? E quando o processo exige, né? O processo está em andamento, né? Então, quando o processo está ali latente, é momento da gente avançar, então ali a sincronicidade se faz, né? Presente, porque ela ativa o que tem por detrás da sincronicidade que a gente está dizendo. São os símbolos que o Gelson trouxe, né? Mas os símbolos que são enviados por pelos arquétipos, né? Pelo processo, pelo inconsciente mesmo, né? Os símbolos são enviados. Então, Uma coisa. sim. Sim, Cláudia, quer terminar? Termina que eu complemento, depois eu falo. Então, assim, se os símbolos estão sendo enviados, o processo está se dando e é possível, naquele momento, se apropriar daquilo, né? Agora, a forma como a pessoa, eu fico pensando, né? A forma como a pessoa, a profundidade, né? A forma como ela vai se permitir tocar por isso, vai depender também, né? Desse lugar em que ela se encontra.
apesar de que a gente vê na maioria dos processos sincronísticos, né, o quanto a pessoa é mobilizada, né, por aquela situação, né? Acho que tem duas coisas importantes nisso que tu está trazendo, né, Cláudia? Uma é a dinâmica da vida regida pelo self. Então, o self sempre vai oportunizar, né? O papel do self, né, como essa força criativa dentro da gente, é mostrar caminhos, é favorecer essa meta, é criar possibilidades. Então, o símbolo e a sincronicidade, de uma certa maneira, é a fala de Deus, ou é a fala do self para nós, né? Então, e como a vida é sagrada, né? Tudo está vivo, né? Tudo tem a dimensão sagrada, tudo pode se tornar simbólico, tudo pode falar, de uma certa maneira, de algo que representa um conteúdo importante, especial para a gente. A gente vem de sinal para o símbolo. O sinal é o que é convencional. Então, uma coisa para mim pode ser um sinal, né? Uma imagem, um sinal, ou uma referência apenas é, é, egóica, né? Mas aquilo também se transforma em um símbolo quando aquilo fala além de mim, né? E tá pulsando e é sagrado. Mas então o que muda aí? Isso que a Cláudia está dizendo é a postura do ego, né? E muda então o tipo de compensação. Quanto mais eu tiver fechado, é, não querendo escutar, não querendo enxergar e me recusando a enfrentar mim mesmo, mais essas sincronicidades, ou esses eventos tendem a ser de processos que me abalam para me acordar, né? Tem compensatórios, se opõem a mim, geralmente, né? Tem eventos que se opõem a mim, meio que para dar uma balançada. E o Jung vai falar em três tipos de compensação. A compensação pela oposição, onde o inconsciente se opõe ao ego para acordar, para confrontar, para poder dar um parate quieto. A compensação, quando já há a função transcendente, onde começa a ter esse diálogo, onde o ego está mais consciente, mais amadurecido, está aberto para ouvir o inconsciente. Aí a função transcendente está ocorrendo, então, digamos assim, ego e o inconsciente já estão de mão dada, né? Já estão partilhando do espaço de convivência, e aí a compensação é em favor dessa meta, é cooperativa, né? E o ego consegue também é comprometido com o seu processo, então o ego os dois estão empreendendo o mesmo esforço, o inconsciente vai cooperar, né? Já, né? E a terceira fase de compensação, que é a graça divina. Me fala só de graça, quando o ego já está super assim, maduro, fazendo tudo direitinho, já consegue, né, perceber a realidade, né, ele é graciado, ele é presenteado pela vida. Então, é um outro estágio de compensação. Né? Eu estava querendo aqui fazer querendo alguma coisa para o grupo de estudo, eu não me lembrava de uma coisa que eu queria falar, daí eu pego o livro e abro exatamente na página que eu precisava. Né? Então, de uma certa maneira, essa sincronicidade sinérgica, favorável, numa fase mais de elaboração. Então, de uma certa maneira, o que vai mudando é a forma como vai se dando esse processo. A Maria Paula quer ter uma questão? Obrigada. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, se a sincronicidade ela vem sempre como símbolo, mas parece que essa sua última fala diz que não, né? Nem sempre ela é um símbolo, ela pode vir de outras formas. E depois, ela chega para mim quando eu estou preparada ou ela está chegando sempre, eu só a percebo quando eu estou preparada? Sim, sempre é um símbolo também. Né? As sincronicidades são eventos que são coincidências significativas. Não é qualquer coincidência. Né? Então, para ser significativa, é porque tem um caráter simbólico. Toda sincronicidade ela é simbólica no sentido que ela traz algo de significativo dentro do processo da gente. Né? Porque tem várias coincidências, mas nem todas são sincronísticas. Né?
E segundo, né, a sincronicidade ela envolve os processos mais favoráveis que ela ocorre, né? Então, Jung vai dizer, por exemplo, que tem a ver com vamos pensar assim, o Kairos, o momento astrologicamente favorável, né, onde as coisas podem acontecer, né? Né? Tem uma configuração que favorece, mas, acima de tudo, tem uma tensão entre a consciência e a realidade que também favorece. Então, momentos de crises emocionais, momentos de experiências arquetípicas, isso tende a favorecer eventos sincronísticos, por exemplo, morte, nascimento, uma doença, tudo aquilo que ativa o arquétipo, né, favorece experiências sincronísticas, né? Então, daí teria que ter um encontro só sobre sincronicidade, porque é um assunto bastante complexo, polêmico, não, rico e profundo, e que envolve daí todo um estudo que é bastante amplo, né, que a gente não vai dar conta aqui hoje. Mas então a sincronicidade está acontecendo enquanto possibilidade, a todo momento. Quando é que ela é uma sincronicidade? Quando essas coincidências se cruzam e tem um caráter emocional e significativo no meu processo. Tá? Agora, o Jung dizia também que todos os fenômenos paranormais são fenômenos sincronísticos. Então, a sincronicidade rompe espaço-tempo também. Todas as experiências mediúnicas, experiências anômalas, considerado experiências sincronísticas também para o Jung. Tá? Então, a gente podia estar aí falando um monte de coisa ainda, né? Não sei, Cláudia, se quer complementar. É que para mim não está claro só uma coisa, Cláudia, se ela depende só da minha percepção ou se ela é realmente enviada para mim pela ajuda dos mentores, pela ajuda ou pelo próprio mecanismo de funcionamento do universo. Tem a ver só com a minha percepção quando eu estou pronta ou ela depende de um fator externo ao meu self? Ela é enviada para mim ou eu a percebo porque está para todos e eu a percebo quando eu estou pronta? Essa é a minha grande dúvida. Eventos sincronísticos podem ser coletivos, mas eles são basicamente individuais. Então, eles não são para o coletivo, eles são para você. Mas acho que o Gelson trouxe aí já na fala dele que o self ele está conduzindo o processo, né? Então ele vem para você, né? Agora como tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então como aquilo vai chegar até você, né? De que forma você vai ver e como aquilo vai te impactar, né? Isso vai ser muito peculiar, né? Vai ser Perfeito. muito individual. E A uma gente pode coisa pegar assim, alguns exemplos do nosso lar, né, Cláudia, também. Pode falar. sim, só para complementar, é que no início a Maria Paula falou do simbólico, né? O símbolo ele tá sempre em contraponto à literalidade, né? Então, o símbolo traz o simbólico, né? O símbolo, né? Que representa o simbólico que é representado pelo símbolo, ele está em contraponto com essa concretude, com essa literalidade nossa de ver a vida, né? Então, se a gente pensa que a gente está o progresso, né, o desenvolvimento é a gente sair desse estado de concretude, de rigidez, de inflexibilidade, de neurose, né, que a neurose nos leva, né, para a rigidez nos leva para o estado neurótico. Então, o projeto nosso é esse, né? É sair desse lugar e ver a simbologia, ver o simbólico, ver o para quê, né? A finalidade, e se deixar ser tomado por esse simbólico que está ao nosso redor a qualquer tempo, né? Então, como o Gelson trouxe assim, essas três categorias, né? Até chegar na graça, né? Que a gente diz, abre a página e diz, olha, achei o que eu estava procurando naquele livro todo, eu sabia que estava aqui, pá, né? Ou então, quer dizer, é a graça divina que chega até nós, né? Perfeito. Então, mas eu acho que é muito legal a gente ver que o simbólico está a todo momento, né? Em todo lugar.
Então, trazendo o que Gelson trouxe, né? Se André Luiz não tinha nem percebido ainda em vida, né, o sol, né, a luminosidade, o calor, né, o que simboliza aquilo para ele naquele momento, né? Então, assim, o simbólico está a todo instante em nossa volta. Muito Acho obrigada. Obrigada a que é bom pegar um vocês. exemplo lá do nosso lar, vai ficar mais claro, né? Vou dar um exemplo, tem vários exemplos, né? Ô, Gelson, eu estou com a mão levantada já há um tempão. Eu gostaria de, dentro do que a Cláudia explicou aí para nossa amiga, eu gostaria de perguntar se, no caso, a sincronicidade não tem a ver, já que para Jung tudo é mental, né? A criação da nossa mente, mais ou menos, né? Assim, não tem nada, não tem a ver com a emanação que o Espiritismo fala, a emanação dos nossos pensamentos, criando situações, como o caso que a Cláudia deu o exemplo do escaravelho. E, na verdade, gente, a sincronicidade nada mais é do que a lei de sintonia, de vibração, né? Então, ela é automática, né? Assim como existe a lei de causa e efeito, né? Qualquer movimento nosso, existe um efeito, né? E se é uma lei, é automático, né? A sincronicidade fala desse mundo conectivo, desse unus mundo, nada está separado. E o que está dentro reverbera no que está fora. E, de uma certa maneira, a gente atrai, as forças constelam e se organizam a partir de forças que se atraem. Então, a sincronicidade nada mais é do que a vivência da lei de atração, de afinidade, que organiza as relações com o mundo a partir dessa ressonância, né? Que está se dando entre as minhas vibrações e a sintonia que o mundo, de uma certa maneira, estabelece como resposta à minha vibração. Então, é isso, né? Então, né? Agora, dentro disso, né, existem pontos mais, digamos assim, ativados desse processo, né? Onde esses significados gritam mais, né? De uma certa maneira, constelam, né? Digamos assim, né? Eu tô de uma certa maneira vivendo uma vibração negativa, né? E de uma certa maneira, eu vou dar um exemplo para vocês de uma paciente, né? Que ela era muito agressiva, né? Esse eu já dei, né? Talvez alguns vão lembrar, né? Mas só para ela era muito agressiva e ela despertava essa agressividade nos outros porque ela não tinha consciência. Ela parecia muito coquete, muito delicada, assim, né? Era uma pessoa muito formalzinha, né? Uma persona, mas por trás dessa aparência aparentemente delicada e formal, havia muita raiva e muita agressividade. Então, dava coincidência, onde ela ia, alguém brigava com ela, né? Ela ia no restaurante, dava um mal-estar lá com o garçom, brigava com o garçom. Ela ia pegar um Uber ou táxi, no final da história, uma complicação lá, na hora do desentendimento, o cara agredia ela, né? Então, ela sentia a vítima do mundo, né? E ela não conseguia entender o quanto o ânimo dela era crítico, ela pensava que julgava todo mundo, nada estava certo, nada era adequado, o grau de exigência dela era enorme, mas parecia que não era. Então, de uma certa maneira, aquilo habitava o mundo dela, né? Só que ela não fazia consciência disso. Um dia, ela tinha o hábito de... Eu tinha o consultório no centro de Porto Alegre, eu tinha o hábito de voltar a pé para casa para meditar, né? Depois da terapia. E um dia ela teve uma intuição, um medo de voltar a pé no trajeto que ela fazia. E ela resolveu respeitar a intuição dela. E, em vez de ir todo o trajeto a pé, ela deu uma desviada e foi pegar um ônibus numa região mais central, não bem no centro, ali na Rua da Aranha. E quando ela chegou na parada de ônibus, do nada apareceu um assaltante para assaltar ela e com uma faca, e esfaqueou ela. A sorte que ela botou a mão, né, e não pegou no corpo, rasgou a mão dela, né? Então, de uma certa forma, né,
Olha só que sincronicidade. E eu brinquei com ela. Falei para ela, olha, fulana, o inconsciente avisa 3 vezes, a quarta ele põe no concreto. Né? A Von Franz fala isso, que o inconsciente faz mensagens, manda mensagens, e se a pessoa não vê, daí vai para o concreto. Que nem a doença, né? Então, de uma certa a sincronicidade também é uma forma de densificar a realidade e ela se tornar viva, o símbolo vivo, né? O assaltante era o símbolo vivo, concreto, sincronístico da agressividade dela e o que ela fazia com ela também, né? Ela sentiu a força dessa agressividade contra ela mesma, né? Então, foi sincrônico, ela se deparou com essa força destrutiva dentro dela. E tu vê, a intuição, que era um movimento para ela sair do foco, né? Ela foi ao encontro da experiência. Olha só que ironia do destino. Então, isso é um movimento bem interessante, né, que acontece. E no André Luiz, por exemplo, vai ter vários momentos sincronísticos, quando ele se encontra com aquela moça, se envolveu sexualmente e desprezou ela, quando ele encontra o amigo do pai dele, né, que foi enganado, né? Quando ele quando ele está na casa de Lísias, né? Falando lá com a mãe de Lísias, né? A dona Laura, né? E tem, de uma certa maneira, aquele papo sobre ter um outro relacionamento. A dona Laura veio embora, o plano espiritual, o marido casou com uma outra pessoa, e a outra pessoa convive com os dois ali agora, e apresenta, e o André Luiz fica tudo assim, o que é isso? Isso existe, né? Você entende que já é uma preparação ali para a história que ele vai enfrentar depois lá. Tudo que acontece com ele, nosso lar, são movimentos sincronísticos, preparando ou aproximando ele de realidades necessárias que ele tem que enfrentar naquele momento. E tem um dado mais importante aí também, que eu gostaria de reforçar, e aí eu vou pegar o Lanov também, o Lanov que tem um texto sobre essa relação do Deus opositor, né, do self opositor. É um artigo que saiu de um livro, Manual de Cambridge para psicologia junguiana, Jung e religião, o si mesmo opositor é o nome do artigo, né? E ela fala uma coisa importante nesse material, né? Quando ela fala que si mesmo não é totalmente consciente ou inconsciente, né? E que, de uma certa maneira, algo, né, se estende para além do nosso ego, né? Em direção a esse centro de realidade mais profunda, que é psique-objetivo, né? E o ego pode se sentir como um presente ou como uma força esmagadora, né? E ela vai dizer que entre o self e o ego sempre existe uma lacuna, né? Que fica na relação dos dois, né? Uma lacuna, porque num primeiro momento a linguagem do inconsciente e a linguagem do ego são muito diferentes entre o que é conhecido e o que é desconhecido, entre aquilo que é pessoal e aquilo que é impessoal, que é eterno, né? Entre essa dimensão transpessoal, entre o sentimento de posse do ego, né? E aquele sentimento de pertencer ao universo, né? A um mundo que é atemporal, né? Então, eles nunca se fundem completamente, pelo menos nesse estágio evolutivo nosso, né? A não ser num estado de inflação de ego, onde o ego está identificado com o self, está num estado de identificação ilusória, ou numa doença onde essas fendas da ferida abrem espaço para que os deuses emerjam, né? Mas essa lacuna aí, eu diria que é justamente a possibilidade do mistério na vida da gente, né? Essa lacuna pode ser um espaço de loucura, mas, acima de tudo, é o espaço daquilo que o ego nunca vai compreender, nunca vai ser, porque o símbolo é inesgotável, é um mistério, a vida é um mistério, né? E quando a André Luiz está lá na casa de Lívia e conhece a dona Laura,
ele olha para a dona Laura e diz assim: puxa, eu tenho uma sensação que eu já te conheço. Uma sensação, sou muito próximo de ti. Não, será que a gente já teve algum contato em outra vida? A dona Laura não fala nada, não sei se ela não sabe ou se ela não quer falar da dona Laura. E ela diz: talvez nós temos tem alguma ligação do passado mesmo, talvez a gente já se viu em alguma vida, né? É um mistério aí, né? Mas, de uma certa maneira, a presença da dona Laura ressoa no André Luiz, né? Ressoa, talvez aquelas pessoas todas que estão lá no nosso lar, realmente faz parte de uma família maior e já deve ter se encontrado várias vezes por aí, em algum momento, assim como a família Joana de Anjos, né? Então, de uma certa forma, né, talvez a fala da dona Laura, a experiência dela de saber que o marido, né, teve uma outra família e eu sei que eu converso com isso agora no plano espiritual, toca mais profundamente o André Luiz se fosse o relato de uma outra pessoa. Que talvez é um relato de alguém que toca lá na alma em algum lugar que eu não sabe perceber, porque é um mistério, mas que toca ele. Então, a vida é feita de mistério, mas dentro desse mistério há um campo maravilhoso de possibilidades que diz respeito à nossa alma. E mesmo o ego não sabendo, né, o self sabe. E a sincronicidade, né, ela não esgota o mistério, assim como o símbolo não esgota o mistério, mas nos aproxima de algo desconhecido e, de uma certa maneira, com o mistério, se apresenta uma possibilidade de reconhecer algo em mim que me renova, né? Que me traz algo de transformação, mas que sempre vai continuar sendo um mistério também, porque é inesgotável. Não seria mistério, né? Seria, né? Então, essa é a dinâmica da vida, de uma certa forma. Bem, a Maria quer falar também um pouquinho, Maria? Ah, sim, já que nós estamos. Essa semana aconteceu algo que me intrigou muito, e eu acho que está dentro desse movimento de sincronicidade, né? À tarde, fui aqui numa loja, e entrei lá procurando alguns aparelhos, né? Eu estava, na verdade, procurando enfim, uma panela elétrica para cozinhar arroz, né? Eu entrei lá por acaso, entrei e fiquei olhando. De repente, eu olhei e me chamou a atenção water cooker. Eu acho que é chaleira elétrica, né? Me chamou a atenção aquele aparelho, eu olhei e não era bonito, não era assim uma coisa, um designer que me chamasse a atenção. Mas eu peguei o negócio, olhei, aí pensei comigo mesmo, para que eu estou olhando isso? Eu tenho uma coisa dessa em casa. Aí deixei lá e vim para casa. Eu estou fazendo. Isso foi à tarde, tipo lá pelas 2, 3 horas da tarde. Eu cheguei em casa, final da tarde, estou fazendo comida, fazendo a minha janta. Sem querer, empurrei o aparelho que estava no cantinho lá da pia, né? Pof, o negócio cai no chão e se espedaça. Eu vi o negócio caindo, mas eu não. Sabe quando você vê, mas você fica meio paralisada? Aí eu pensei comigo, mas que engraçado. Agora à tarde eu olhei um aparelho que não estava procurando, não era uma coisa que eu quisesse ter, né? E aí eu chego em casa e espedaço a minha chaleira elétrica, né? A gente chama aqui de water cooker. Eu pensei, que é isso? Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Aí eu pensei, gente, eu tenho que ter cuidado com o meu pensamento, né? O que a gente pensa, o que a gente vê, atrai essas coisas, né? Mas agora, por acaso, aqui, né, a gente conversando e vocês explicando aí o movimento de sincronicidade, eu penso, isso se encaixa na sincronicidade? Aí lembrei da pergunta da Maria Paula. É uma mensagem? Eu tenho, que simbolismo que está por trás disso? O que é que eu tenho que fazer com isso? Eu queria compartilhar essa experiência com vocês, porque isso me intrigou bastante. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está estudando aqui hoje. Cláudia? Eu me lembrei de duas coisas aqui. Uma é que nesse livro aqui, Experiências Anômalas, né, o Joel
no capítulo dele, ele cita, e agora a graça divina não me faz encontrar onde, né? Mas ele cita que a sincronicidade nem sempre pode acontecer, precisa acontecer ao mesmo tempo, né? De eventos, né? E aí eu me lembrei disso, viu, Maria? Porque assim, o que quer dizer, né? Qual a finalidade de você ter visto e alguma coisa se quebrar, né, na tua casa, né? Similar. Aí talvez você que possa ser tocada por esse movimento aí, né? De ser afetada por isso, né, e de entender, né, que é um pouco diferente, né, daquela coisa meio padronizada que a gente tem, que é aquele outro exemplo do relógio que vocês já devem conhecer, né? Então, o relógio está funcionando e ele para de funcionar a partir do momento que alguém desencarna. Naquele mesmo momento que a pessoa desencarnou, o relógio da parede parou de funcionar. Aí vão dizer daquela pessoa que tem uma relação de causa e efeito, vai dizer, olha, o relógio parou porque a pessoa desencarnou. Não, não é assim que a gente pensa. A gente pensa, o mecanismo do relógio parou no mesmo tempo que o mecanismo da pessoa, né, parou. E qual é a relação que você tem com isso, com esse desencarne daquela pessoa, com o mecanismo parar, né, com a finitude da vida, o que que isso vai te tocar? Então, eu fiquei, assim, refletindo sobre isso que você trouxe, viu, Maria? Pode ser que haja mesmo uma sincronicidade, já que os eventos não são ao mesmo tempo, né? Mas eles podem trazer para você esse estado luminoso, né? Que é o que o Gelson trouxe, né? Esse estado de mistério, né? Que mistério é esse que liga um objeto lá que você viu a esse outro objeto, né? Não sei, Gelson, se você pensa diferente, como, né, se possa agregar mais. Sim, claro, é isso mesmo, né, Cláudia? Acho que, de uma certa maneira, a sincronicidade não é só correspondência efetiva fora, também é dentro, né? Eu posso sonhar com a minha avó, né, durante a noite, e durante o dia sentir um cheiro que me remete a ela, né, um cheiro dela. Então, tem várias formas de acontecer a sincronicidade, né, Maria? Então, é uma correspondência significativa mesmo, é uma sincronicidade. Se é uma coisa de renovar aí, né? A chaleira é um símbolo de algo que tem que ser renovado. A chaleira é algo que tem a ver com alguma coisa que tem que se quebrar para uma carga ir embora, né? E tu já está tendo que ver que você tem que se renovar na tua vida de uma certa maneira. A chaleira tem a ver com água quente, com Com aquecer a fogo, vida, né? O com fogo, né? fogo. Aí tem mil possibilidades, né? Que não cabe a gente aqui se ocupar, né? Mas sempre há elementos aí que podem, né, se ficar com a imagem, porque e nem sempre a gente não precisa entender sempre os sinais. O André Luiz, ele era interessante, nem tudo ele entendia, né? Ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas ele tinha uma coisa interessantíssima, ele era perspicaz, ele prestava atenção e trazia para ele, mesmo que ele não pudesse compreender ali na hora o significado daquilo para o processo dele, porque às vezes a gente não vai conseguir entender totalmente o sentido, e nem deve, porque as coisas não são racionais. Às vezes, um sentimento, experiência bem vivida, é uma forma de compreender também aquela experiência e assimilar aquela realidade, mesmo não passando pela consciência egóica de maneira racional. Mas sim, é uma sincronicidade isso aí. Obrigada. Foi intrigante, é intrigante, mas deve ter simbolismo, sim, que eu preciso tentar entender. Vou deixar para lá. Tem mais Obrigada. gente querendo falar? Eu sou livre. Você tinha falado, o que aconteceu? Alguém tinha me tirado? Não, eu estou falando agora. Quando você falou da experiência anômala, na verdade, que também é a sincronicidade na experiência anômala. E quando a minha mãe, eu tinha visitado a minha mãe, e ela estava bem enferma, e depois de um mês, quando eu já estava aqui, então eu estava trabalhando,
E ela, eu acordei já com uma dor imensa, de dor de cabeça, eu nunca tive dor de cabeça na vida. E era muito forte, mas não fui trabalhar assim mesmo, porque eu estava com a agenda lotada. E lá eu estava trabalhando ainda com a dor de cabeça, até pedi para uma enfermeira lá, por favor, dá alguma coisinha aí para mim, porque estou com muita dor de cabeça, embora não costuma tomar. Fui lá no hospitalzinho do bairro e pedi um remedinho, né? E estava trabalhando. E você sabe que eu ouvi assim, parecia, porque a minha mãe tinha uma voz meio chorosinha quando ela assim estava meio, sabe, tristinha, alguma coisa. Então ela disse assim: sim, eu vou, mas por favor, primeiro eu quero dizer adeus para as minhas filhas. As filhas era eu e a Elza aqui na Europa. O meu irmão morava lá pertinho, na mesma cidade. Muito bem. Daí eu liguei, pensei, meu Deus do céu. A senhora saiu, eu não peguei mais outra pessoa e fui ao telefone. E realmente a esposa do meu pai falou assim, a sua mãe, a outra esposa, né? Ela desencarnou e nós estamos nos preparando para ir para lá agora. E daí eu perguntei mais ou menos horários. Olha, a minha dor de cabeça, tudo já estava ligado com ela. Olha que coisa. Isso é experiência nova, não é? Claro, com certeza, né? É, E mas isso não era isso que eu queria é uma, contar, sabe? é uma sincronicidade e é uma experiência nova. E tem uma questão interessante, né, que a gente tem que considerar em relação a isso tudo, é que, de uma certa forma, a função transcendente não deixa de ser um campo ético, né? De Campo. uma certa forma, tem aí na função transcendente, né, gente, algo que diz respeito a esse compromisso nosso com a nossa essência. Então, eu diria que o André Luiz é isso que ele vai compreendendo, né? Tu vê, quando Clarencio, ele vai conversar com Clarencio para poder assumir um lugar lá de trabalho, né? Ele atende primeiro uma outra senhora, né, que está ali, né? E a senhora faz exigências, mas ela tem poucas horas, bônus horas, ela tem 300 e poucas bônus horas, que era quase nada, um período de 6 anos de moradia no nosso lar, né? E aí ele vê que ela exigia um monte de coisa e não tinha nenhum mérito para poder, ela queria cuidar dos filhos, né? Ele se dá conta, peraí, então eu não posso ir já exigindo, né? E quando ele vai para falar com o Clarence, ele já está numa postura um pouquinho mais, né? Não, eu estou aqui para fazer o que puder, tal. Ele muda a postura dele. Então, tu vê, esse é uma coisa importante, que a função transcendente que se espera do ego é essa atitude adequada do ego, né? Humilde, de se ouvir, de acolher, né? Essa coisa de amar os inimigos dentro da gente, que foi falado antes, poder reconhecer os sinais, de poder realmente saber que o ego não tem o controle do processo, não é ele o dono e o senhor da sua própria casa, né? Então, a função transcendente é um convite também ético desse ego começa a despertar, né? E começa o papel do ego é esse, o ego é um papel importantíssimo no processo de individuação, que é justamente, né, reconhecer que ele não sabe tudo, ele não pode tudo, ele não sonha tudo, e ele não dá conta de tudo, né? E que ele precisa fazer um esforço e sacrificar algumas coisas, né, em nome do que é maior. Tudo isso está ligado nesse movimento da função transcendente e da ética que envolve isso, né? E aí, a partir disso, né, tanto é que o André Luiz mesmo coloca, né, que ele foi se dando conta de tudo aquele conhecimento intelectual e técnico da medicina não serviu para nada lá no nosso lado. Porque ele se deu conta que a medicina começava com o coração, que é o que ele não tinha. Então, ele tinha todo um aprendizado novo, né, para poder almejar estar nesse lugar de médico novamente, né? Então, esse é o papel da função transcendente, e o ego poder ler então, os sinais da vida, né?
seja eles quais forem, né? Dentro, de fora dos sonhos, né? Os sonhos é uma forma de, né? Os símbolos que aparecem, as sincronicidades como uma forma de poder, né? As intuições que chegam também, né? Através dos mensageiros, né? Tudo isso faz parte da função transcendente. A Denise tinha levantado a mão, não precisa mais, Denise? Boa É que a noite. gente. Boa Oi, noite. Gil. A outra Denise, desculpa, eu também te vai Boa noite, A pessoal. Denise, depois a Gil, depois a Denise Amaral. Não, na verdade, eu acho que vocês já me responderam, Ah, né? É tá. porque eu acho que eu não sei até que ponto tudo é sincronicidade. Tem coisas que acontecem que eu acho que não deve ser sincronicidade. Tudo tem relação, né, Denise? Mas nem tudo é sincronicidade. Aquilo vai Né? acontecendo, né? Aquilo Porque um dia, acontece ela aponta para algo significativo da qual eu tenho que reconhecer como importante para o meu processo. Tá? exatamente, porque eu passei por uma situação bem imbecil, que era eu estar escutando uma música do Michael Jackson no rádio. Eu falei do Michael Jackson, uma conhecida minha, e a gente, numa estrada, do nada, aparece um carro com um cara fantasiado de Michael Jackson na rua. Então, mas me significado para mim, um cara que Tudo passa com super um carro claro. que faz uma É coisa que verdade. É. Ali é uma baita de uma coincidência, né? Mas pode não dizer nada, né? Não É. está dizendo nada É. demais do que isso, né? Então É. é tá bom, importante era pensar que então, Denise, aproveitando tua fala, é importante pensar que a sincronicidade ela tem essa luminosidade, esse mistério que Gelson falou, que nos afeta, né? Algo misterioso que chega até nós, né? Ela provoca uma transformação, né? Você é chamado a atenção para aquilo e você, de alguma coisa, modifica, porque você reflete, interioriza, você vê como isso está ligado a essa teia cósmica, né? A esse unos mundos, né? Então, você se assusta e então aquilo te leva para um outro lugar, né? Que era um lugar diferente que você estava, né? E aí a gente também já está falando de transcendência, porque a gente transcende, né? Aquilo te provoca tanto que você passa a pensar e a olhar, né? Se nós só podemos pensar num cristal sob uma outra faceta, né? Uma modificação dentro de nós, né? E ela pode também trazer essa revelação, né? O que que traz de revelação a partir dessa comunhão de eventos sincrônicos, né? Que podem não ser no mesmo tempo, mas que são sincrônicos, né? Então, acho que assim, ela é envolvida nesse halo todo, né? E aí que diferencia uma simples coincidência, né? Porque nem tudo é sincronicidade mesmo. Às vezes é só o Michael Jackson tocando e o camarada lá na estrada, e é isso, né? É. Obrigada, gente. Obrigada. Gil, Boa noite a todos. Pegando um pouco da deixa da Denise e da Cláudia, eu estava pensando, né? Quando você, né, viu uma relação é, perturbadora, difícil com a mãe, você se casa com o marido que parece, você se pergunta, eu casei com minha mãe? Isso é o quê? Isso seria falta de sorte, mal escolha, sincronicidade? É Né? repetição de padrão. é neurose, Gil. Falei, né, porque a lei de causa e efeito está dentro da. Pode ter tudo e mais um pouco, né? Pode ser, porque é um padrão neurótico está preso ali, né? Mas pode ser sincrônico no sentido que, às vezes, para dois neuróticos se encontram, porque tem uma finalidade espiritual do passado também. Então, a gente não pode desdenhar, né? Achar que toda neurose não tem um sentido também, porque ela também reflete algo simbólico e reflete também, às vezes, alguma coisa sincronística. Então, né? Mas é aquela ideia, a gente não pode fugir de nós mesmos, né, Gil? Então, aquilo que a gente não faz consciência ou tem que elaborar, repete, né? A vida da alma é circular, né? Então, nessa circular da alma, a gente repassa de novo os mesmos pontos para poder
ganhar profundidade e transformação, porque a função transcendente é isso mesmo, é gerar, como a Cláudia vem trazendo, né, de maneira muito boa, é gerar justamente essa renascimento, né, essa reunificação, essa transformação. Se tu passa por lá e isso gera consciência e transformação, então está valendo, né? Agora, se não gera transformação e nem consciência, aí é repetição neurótica. Vai repetir. Aguarde na próxima vida. Não estou podendo ouvir, não, gente. Ok. Denise? Boa noite, doutora Cláudia, doutor Gelson. Duas perguntas. Sobre sonhos. Eu sonho muito e costumo gravar os meus sonhos antes de eu poder elaborá-los. Então, eu procuro contar no que eu estou acordando, da forma como eles vêm. Eu queria saber, os sonhos, eles têm data de validade? Porque eu já faço isso há algum tempo e acho que traz muito material. Eu tenho procurado buscar alguns padrões nos meus sonhos para poder me entender melhor. E a segunda pergunta seria a respeito de algumas emoções, porque quando eu gravo, eu procuro não racionalizar muito. E quando eu vou escutar de novo para passar para minha terapeuta, eventualmente eu me emociono com aquele sonho. Então, será que ali tem mais mensagem do que alguns sonhos que, por exemplo, não tem essa resposta emocional? Obrigada. E o sonho não tem data de validade, né, Gelson? O sonho, ele é eterno, né? E toda vez que você volta para o sonho, assim como o símbolo não se extingue, né, o sonho também não. Então, para aquele momento, né, assim, o que eu costumo pensar, né, quando vem o sonho, né, eu procuro pensar imediatamente antes o que aconteceu, que possa me estar trazendo, sim, essa mensagem. O sonho é um oráculo, né, a gente pode olhar ele como oráculo, o que que ele está me trazendo de informação, mas ali são os conteúdos do inconsciente que estão vindo, né? E é matéria-prima viva, que não tem data de validade mesmo, né? Mas a partir desse teu caderno de sonhos, você vê o processo, né, da tua psique, né? Você pode avaliar o processo que vem se dando, né? É interessante isso, né, Cláudia? Porque isso que a Denise está trazendo, né? Existem os temas, né? Existem temas que vão se apresentar, porque, na verdade, a gente não analisa o sonho. A gente fala analisar os sonhos, mas, na verdade, isso é uma forma popular de dizer, mas a gente não analisa o sonho, a gente analisa a gente através do sonho. A gente interpreta a gente, né? Não os sonhos. E por que é bom a gente ver o conjunto, a cadeia de sonhos. Como está sendo um processo, né, que está acontecendo, né? Então, esses sonhos vão ter temas que se repetem, variações, ligações de um sonho aqui com outro lá, né? Então, tanto pode ter ligações dessa cadeia de sonhos, né? Sonha tal coisa, tal coisa. A gente vê assim, um fio condutor, alguns elementos que se repetem, com variações, trazendo mais elementos para poder tomar consciência daquele conteúdo, como também sonhos que se repetem mesmo, né? Sonhos recorrentes, que eu sonhei e aquele sonho volta de novo em tempo, para mostrar como eles estão insistindo em algum ponto que o ego não está podendo, naquele momento, ainda reconhecer ou compreender plenamente. E, às vezes, né, um sonho que tu esqueceu, né, pode voltar espontaneamente, né, Denise? De repente eu estou lá vivendo alguma coisa, veio um sonho de 10 anos atrás, para tu ver como ele não se esgota, como a Cláudia falou, como ele é eterno, né? Porque um sonho, tive lá, do nada, me lembrei que eu sonhei isso em algum momento, tal, né? Então, o tempo do inconsciente, ele é diferente do tempo do ego, né? É uma outra ordem, outra lógica do tempo. E, às vezes, também, às vezes o sonho volta de uma pouca maneira. Eu mesmo sonhei noite passada com uma casa da infância, já sonhei outras vezes. Aí, quando eu sonhei agora dessa vez,
me veio naturalmente os sonhos anteriores ligados a essa casa e eu fiz relações dos elementos que apareciam lá anteriormente, quando essa casa apareceu, em outros momentos da minha vida, anos e anos atrás, e agora quando ela aparece de novo. Então, isso é interessante, né? Desse movimento todo que o sonho vai possibilitando. Então, tudo isso é válido, né? E o sonho Muito nunca se obrigada. esgota, né? A Muito imagem do obrigada. sonho é muito complexa, é muito rica. Então, às vezes, quando tu pegar o sonho de novo, tu pode pegar de uma outra perspectiva que não seja aquela que tu pegou anteriormente. E a emoção é um dado bem importante do sonho. Quando a emoção nos toca, é porque algo realmente ali bateu num lugar interessante, né? A Então, emoção veio à tona, é um valor. Isso tem algo de valor ali, né? Porque a emoção não vem de graça. muito Então, obrigada. Uma última coisa, doutor e doutora. Agora veio um insight. Esses temas são complexos que a energia podem ser complexos, que a energia está mais ativa ali? Pode estar relacionado? A gente pensa que são arquétipos ativados, né, Gelson? Esses arquétipos ser complexos ativados. ou arquétipos, né, Cláudia? Tanto um como o outro, né? Sim, Pode ser os sim. complexos. Todo complexo tem um arquétipo. Então, é sempre um complexo, mas por trás do complexo tem um arquétipo ativado também, né, Denise? Então, pode ser o meu complexo paterno, materno, um complexo meu que está ativado, e aquilo vem no sonho, né, de uma certa maneira, porque o sonho está trazendo coisas, não só quando o Kardec trabalha, né, o capítulo sobre sono e sonhos, no Livro dos Espíritos, acho muito bom aquele material. Ele fala que os espíritos explicam que se misturam várias informações no sonho, e às vezes se misturam resíduos também do dia a dia, né? Então, de uma certa maneira, ter sonhos mais significativos e sonhos menos significativos. Vai ter sonhos mais espirituais e tem sonhos menos espirituais. E tem sonhos que se misturam informações, né, do que tu viveu no plano espiritual com elementos que tu viveu durante o teu dia a dia. Então, por isso que é importante a gente ter um trabalho de cuidado, de avaliação, porque está em vários níveis de realidade acontecendo quando o sonho vem. Gil? Em relação ao sonho, não, primeiro, né, eu vou marcar consulta com vocês dois para sincronia inversa. A segunda é a Denise me trouxe a lembrança, né, falando de sonho, né, que realmente ele continua que foi em 1987, eu lembro até a data, eu morava no pensionato aí no Brasil, em Belo Horizonte, minha terra querida, e minha irmã morava na Bahia, né, e eu sonhei que a morte vinha avisar, né, a gente, quando a gente ia morrer um mês, uma semana antes, então a gente tinha que preparar tudo e aproveitar da pessoa. Ai, eu me arrepio até hoje. É forte demais. Aí chegou o dia da minha irmã falecer, né? Aí, no sonho, era aquela coisa, a gente chorando, aquela coisa terrível, né? E eu gritava no pensionato, e as pessoas me acordaram. Eu acordei o pensionato todo, né? E eu chorava, chorava. Fui ligar para minha mãe, né, de soluçar. Foi uma situação que isso eu nunca esqueci. E quando fala de sonho, me reporta, né? E parece-me que eu bloqueei isso de sonhar, né? Eu não lembro, eu tenho essa impressão, né? Não gosto de sonhar, né? Na verdade, eu não tive um sonho, tive um pesadelo, né? Mas foi horrível, né? Eu Eu não lembro. entendi, Gil. A tua irmã desencarnou mesmo ou só Não, no teu não, sonho? não, não. Foi, não desencarnou, graças a Só no Deus. teu sonho, tá. Foi, Ok. né? Ela não sonha, mas aí eu fiquei, mas ficava Claro. naquela coisa, vocês vendo? Era um aviso, né? Eu sempre fiquei, né? E ela vive ainda, graças a Deus, até hoje, graças a Deus, mas foi horrível, né? Até que eu tive que viajar lá para a Bahia para ver minha irmã, para abraçar, e quando eu encontrei minha irmã, chorou. Foi muito traumático.
Mas eu acho Aí a super. gente vê que foi simbólico, né, Gil? Aí a gente vê que não foi algo concreto, foi algo simbólico Uhum, aí, né, relacionado, né? isso. Mas tem experiências psi que são de sonhos, desdobramentos, né, em que a pessoa vai no futuro, né, ou que ela já Opa, visualiza um processo que vem acontecendo, né? E que a gente tem essa oportunidade de ver, né? Eu posso É que assim, falar. é, Hum, é que o sonho ele tem um caráter simbólico e também objetivo. Quando eu sonho com minha irmã, com meu irmão, esse sonho está falando da minha irmã interna ou da minha relação com a minha irmã? O sonho sempre tem uma faceta voltada para fora e uma faceta voltada para dentro, né? Isso pode estar falando da relação tua com a tua irmã, de uma relação muito forte, emocional, dependência, e o medo do afastamento com ela, do que ela simboliza para ti em vida, concretamente, ou do teu compromisso com ela, ou de questões emocionais que envolvem a tua história de vida e a tua relação com ela, ou pode ser a tua irmã interna, né, da qual tu tem que deixar ir embora, né? E que é difícil para ti se desvincular, pode ver com questões emocionais, simbólicas. Então, tudo isso pode estar acontecendo, né, Gil? Agora, o fato de ser emocionalmente muito forte reflete algo importante aí do teu processo, né? Agora, isso são questões aí tuas que não cabe também a gente se ocupar aqui, né? Tá. A Eu queria lembrar Kátia, do sonho, eu queria lembrar, Gelson, do sonho da mãe do André Luiz, isso, né? é Quando ele legal. sonha Fala. com a mãe do André Luiz, ela vem falar daquele amor, né? Que ela rogou muito para que eles se encontrassem, né? E que tivesse o primeiro dia de trabalho dele, que ele conseguisse ser útil, que ele conseguisse chegar até aí, né? Mas ela vai falando dessa mensagem de amor, né? De cooperação, de tolerância, né? De fraternidade, né? Trazendo essa, trazendo como se fosse assim um despertamento, né? Para a alma dele, ali para o espírito dele, né? Da importância de servir com amor, né? E aí também a gente pode pensar nisso, né? Que isso foi um evento sincronístico, já que a gente estava falando, né? Que vai conduzindo a alma do André Luiz para se tornar cada vez mais consciente do que é essencial à vida, né? E não de como ele vivia enquanto encarnado, né? Então, também é um sonho de desdobramento, a gente pode pensar, porque ele entende que ele foi arrebatado, né? Nesse capítulo 36 fala isso, né? Ele tem sensações de que ele foi arrebatado num pequeno barco para uma região desconhecida. Então, né? Existe esse encontro mesmo com a mãe dele, né? E há muitos sonhos, falando dos sonhos, né? Que não foi o caso da Dil, mas assim, tem sonhos premonitórios mesmo, né? E tem pessoas que costumam ter sonhos premonitórios, né? Então, e tem pessoas que vivem num dilema, né? Porque toda vez que sonha com alguma coisa, aquilo vai acontecer, né? Elas têm uma abertura muito grande aí, né? Para esse unus mundos, né? Então, é difícil também para essas pessoas, né? Então, são várias situações, né? Com certeza. Obrigada. Kátia, quer colocar alguma coisa? Nosso tempo está se esgotando, então vamos ser um pouquinho rápido, né? Ver se eu sou bem objetiva. A minha pergunta, ou a minha colocação é com relação à imaginação ativa. Eu tive uma experiência onde eu estava passando por uma situação complexa e tenho o costume de utilizar a imaginação ativa quando não consigo identificar exatamente o que está... Pronto. De fato, quando começou a imaginação ativa, os elementos já surgiram e muito assim evidentes. Mas pronto, vou lá para o final da imaginação ativa, onde existem mãos dadas, uma mão muito negra e a minha mão. Eu olho para aquela imagem das mãos dadas e me traz um alívio instantâneo com relação à questão. Só que o que surge nessa cena? Vem uma borboleta branca, pequenina, e pousa nessas mãos dadas. E eu fico com aquela imagem. E termino ali, pronto.
Aí eu vou, relato para o meu marido e disse assim, olha, eu fiz isso, estou aliviada, penso, não entendo exatamente, intelectualmente não entendo, mas surgiu um efeito interno. Aí nós temos que nos deslocar aqui para uma cidade vizinha e transcorremos 28 quilômetros. Nesses 28 quilômetros eu contei mais de 50 borboletas brancas que cruzaram a estrada na frente do nosso carro. E eu ficava pensando assim, será que é uma confirmação daquilo que surgiu, daquela imagem, daquela... As borboletas sempre existiram, porque é uma época das borboletas, né? Mas surgiu nesse momento, que eu penso que seja a sincronia, né? Que cada vez que eu via a borboleta, me remetia para a imagem e para aquela sensação de leveza. Aí eu pergunto assim, o Jung diz assim que sustenta que os opostos estão unidos na psique através da intervenção de uma terceira coisa. Ele fala do surgimento de um terceiro símbolo para unir os opostos, né? Na imaginação ativa eu consigo fazer isso? É possível parecer isso? Quer responder, Cláudia? Sim, eu penso que sim. Na imaginação ativa vem esse símbolo, ele vem pronto para você, né? Você não pensou nele, ele aparece, ele é fruto do seu inconsciente, que lhe traz ali naquele momento, né? Então, essa última cena em que te apacenta, né? Ela vem em direção ao que você necessita no seu processo, né? Então, eu fico pensando nisso. Agora, é, essa imaginação tua, né? é, esse símbolo que surge, ele é autêntico, né? Ele te toca intimamente, né? Ele vem de você, né? E eu penso que quando as borboletas vão aparecendo, é mais para que você volte para aquela emoção que você teve, né? Eu não lembro mais qual foi a pergunta que se fez, mas eu acho que eu me perdi um pouco, não sei. Não, é isso mesmo. E essa sincronicidade que tu fala, né, Kátia, reflete a força da imagem, né, como se ela estivesse insistindo para reforçar o significado e o efeito emocional dentro de ti. Então, de uma certa maneira, né, tu vê, não foi só a imaginação ativa que houve ali, houve a sincronicidade junto da viagem que tu fez e as borboletas abundaram naquele dia, né? Mesmo se fosse uma época, né? Mas aquilo, de uma certa maneira, né? A imagem interna e a imagem externa aconteceram simultaneamente, quase ali, né? Então, de uma certa maneira, é para talvez te convencer, né? De que aquilo realmente é, né? Ou seja, né? Essa imagem ela insiste, né? Como se isso fosse uma absoluta certeza, né? Tanto do ponto de vista do efeito emocional como da consciência disso na experiência que tu teve com as borboletas que estavam surgindo durante a viagem, né? Então é bem interessante. Muito bem, infelizmente nosso tempo está esgotado, né, Fabrício? Mas fica um Sim. gostinho bom de quero mais, né, para o pessoal estudar e, e pensar no material, né? E continuar, de repente, questões que hoje não puderam ser respondidas, de repente, no encontro posterior, né, os colegas que vão vir, pode ser retomado de uma certa maneira também. Acho que nada impede de que talvez alguma questão que tenha ficado seja tomada também depois no próximo encontro, né? Então vale a pena continuar no próximo encontro, né? Com a próxima temática aí do projeto. Cláudia, você quer fazer alguma consideração final antes da gente fazer a prece de encerramento? O que me toca agora é sobre o que a gente foi falando hoje dos símbolos, né? Então, acho que a importância da gente estar sempre mais aberto aos símbolos que surgem, né? Se há finalidade, né? Como a Kátia trouxe o exemplo dela, né? A experiência dela, né? Então, acho que
acho que me fica nesse encontro de hoje a importância, a valorização dos símbolos que nos chegam, quer seja pelo sonho, quer seja pelos eventos sincronísticos, né, da vida, né? É, quer sejam pela imaginação ativa, né? Então, eu acho que é isso, né? O que me toca bastante é essa possibilidade da gente poder se abrir aos símbolos, de uma forma responsável, né? Nada de obsessividade quanto a isso, né? Porque senão vira neurose também, mas de uma forma responsável, né? De sair da literalidade, né? Do literal, que vivemos muito na literalidade, né? A gente vive muito no aqui e agora, isso que foi que André Luiz viu, né, ao longo desse primeiro volume. Quanto ele viveu na literalidade, no hoje, no agora, né? Então, acho que essa é a lição que fica para mim e para vocês também, né, dessas nossas reflexões. Gratidão, Cláudia. Gratidão, Obrigada. Gelson. Vou encerrar a gravação.